Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência e da história, cara. Hoje, o meu convidado é um cara que marcou época, história, deixou um legado imenso para a televisão e muitas das coisas que a gente vê hoje na internet, queira ou não, tem uma marca desse cara aqui, Zico Góes. Cara, que honra ter você aqui, Zico. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado por vocês ainda querem falar sobre a MTV. De fato, foi bastante marcante, você tem razão. Você faz ideia, cara, do seu tamanho, assim, para a história da televisão? Você tem essa dimensão do que você fez para a TV? Eu vou até fazer uma brincadeira assim. Você tá para televisão assim como o Boni tá para televisão, cara. Eu de verdade eu acho isso. Tá, não, acho que não é nem tanto. Eu acho que o que se fez na MTV, talvez eu tenha aparecido mais porque eu fiquei mais de 20 anos por ali, em duas etapas. Então eu passei por muitas coisas na MTV, muitas transformações. Então acaba que eu fico mais proeminente nesses casos, mas essencialmente era um trabalho em grupo, né? Essencialmente era um trabalho de uma garotada que estava ou nos seus primeiros empregos, tinha acabado de sair da faculdade, nunca tinha feito televisão. E o legal é que ninguém ensinou ninguém a fazer televisão. A não ser o pessoal da técnica, a turma do Valtinho Pascotto, os câmeras, editores que já tinham experiência, esses sim, ensinaram bastante a garotada. Eu era um pouco representante dessa garotada no começo. Depois eu fui ficando mais velho, evidentemente, e acabei supervisionando o trabalho desse pessoal todo, enfim. Então, eu acho que acho que não dá para dizer muito que a MTV é fruto do trabalho de uma pessoa, né? E como qualquer coisa no audiovisual, e principalmente na MTV, que era quase uma comunidade hippie, o trabalho de todo mundo ao mesmo tempo agora, né? E tinha ou alguns que precisavam supervisionar aquilo e, antes de mais nada, dar liberdade para aquelas pessoas criarem o que criaram. E a gente vê nessas coisas, eu falei, né, que você tem essa importância toda, mas assim, pouca gente sabe do que você ralou. É verdade que quando você foi tentar a primeira vez um emprego lá na MTV, você foi recusado e depois foi o Zeca Camargo que te chamou, mas você recebeu primeiro um não, é isso? Houve, acho que boa parte da garotada da minha idade na época, ou até os mais jovens, começo dos anos 90, já se ligavam que existia uma coisa chamada MTV lá fora, né? E não havia no Brasil. E quando anunciaram que a MTV ia entrar no Brasil, todo mundo queria trabalhar na MTV, né? Todo mundo que gostava de música, de televisão. E eles fizeram uma rodada de testes para contratar apresentadores, os VJs. E eu fui lá. Você quis ser VJ? Eu queria ser VJ, E eu fui... eu me lembro que era lá no Aeroanta, que era uma antiga... Na época falava... casa de música, de shows e tal. Eles alugaram ali o Aeroanta para fazer essas entrevistas. Eram várias mesas e tal. E o pessoal da então diretoria da MTV... entrevistando pessoas. Eu fui lá, fiz só uma entrevista, não passei para a segunda rodada. E aí o Zeca, ele te conhecia e tal? Já conheci o Zeca, acho que o Zeca nem precisou passar por esse crivo aí, desses testes, porque ele já era jornalista na Folha de São Paulo, ele já falava de cultura, de comportamento jovem e tal. E ele, nesse começo, realmente, ele era uma das caras da MTV, né? Um cara muito antenado, muito divertido. Ele era muito amigo do meu finado irmão, Tony Góes, e ele me chamou uma vez para substituir uma menina que era a tradutora do departamento onde o Zeca trabalhava. O Zeca trabalhava no departamento de jornalismo, né? Ele apresentava o MTV no ar e outros programas jornalísticos. E eles precisavam de tradução de material que vinha da MTV gringa. E eu comecei como tradutor, ia lá de vez em quando, traduzia umas coisas e tal, que foi ficando.
E eu citei o Boni, né, cara, que assim, eu também sou muito fã, né, desses caras que construíram, né, porque tem muita gente que se apega a quem tá na televisão, que é importante, mas essa galera dos bastidores também molda, né, o jeito. Você falou que é um trabalho coletivo, de fato mas tem uma assinatura ali, tem uma coisa meio autoral também, né? Porque vocês marcam uma diretriz, uma linha, enfim. E o Boni fala uma coisa, né? Que ele falou assim, que era importante passar por várias etapas do processo da televisão, né? Então você falou de tradutor, e você fez isso na MTV, né? Você trabalhou em várias etapas. Falou, eu preciso saber disso, até para cobrar os caras, né? Poder saber. Qual que é a importância de você ter passado por todo esse processo de tradutor até diretor e saber como que funciona isso, porque de fato, cara, a gente, assim, que as pessoas que não estudam televisão não fazem ideia do quão é difícil colocar aquilo para funcionar. A pessoa liga a TV, acha que é só, né? Dá um certo trabalho. Eu acho que como qualquer setor profissional. No caso da televisão e principalmente no caso da MTV, como era uma coisa muito orgânica, para não dizer bagunçada, todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo. Então não fui só eu que comecei fazendo um pouco de tudo. Todos faziam um pouco de tudo, porque as hierarquias eram muito fluidas. Não tinha muito isso que talvez o Boni tenha enfrentado numa organização como a Rede Globo, com uma estrutura super rígida e tudo mais. Ali era uma hierarquia, digamos, bastante invertebrada, digamos. Anárquica, talvez. Um pouco, porque... e aí o que a gente aprendeu fazendo é que fazendo você chega em algum lugar. E você não precisa de um manual para fazer aquilo que você pretende fazer. Você vai aprendendo fazendo. Pelo menos essa era a tônica na MTV. Então, mesmo quando eu traduzia e tinha que queimar as legendas, eu fui aprendendo fazendo. Alguém me ajudava, até que você pega a manha e depois você passa a escrever programa. E outros passam a editar programa, dirigir programa, como se fosse parte de um processo só, de fato, né? O que mostra o quão o produto audiovisual ele é realmente coletivo, porque são muitas etapazinhas que envolvem muitas decisões criativas de várias pessoas diferentes, né? Tinha uma coisa que a gente não gostava muito na MTV, acho que até hoje acho que é uma máxima que devia ser seguida. Não tem o pai do programa. Mas quem que inventou aquele programa? Quem que inventou aquele... Quem? Não interessa, não tem vários pais e mães, né? Então, acho que esse aprendizado de você passar por várias etapas, você entende que não tem um cara ou uma cara, ou os caras e as caras, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa para chegar num lugar. E no caso da MTV, muita tentativa e erro, né? Talvez mais erro do que tentativa, porque de fato você tinha essa liberdade. Então talvez a grande vantagem, a grande característica da MTV e de quem como eu e outras pessoas de alguma maneira supervisionavam aquela parada toda, era dar liberdade. Mas eu não sei fazer. Faz aí, vamos ver o que dá. Eu tive uma ideia que talvez não seja boa. Vamos ver. De repente aparece outra ideia. Mas não deu certo o programa. Mas amanhã tem outro. E assim vai. Se você for ver, né, hoje eu acho que isso seria impensável, né? Acho que tem um contexto histórico que também favorecia isso. Não sei se você estava falando dessa coisa de trabalho coletivo, de tentativa e erro, né? E hoje tem muita cobrança, né? As pessoas têm muito menos paciência pro erro, né? Tem que ser coisa que dê certo. Se não dá certo no primeiro instante, já cancela, tal. Você acha que o contexto histórico favoreceu isso? Eu acho que nós estamos falando de muito tempo atrás, né? Anos 90, anos 2000. Que não é tanto tempo assim na história, né? Também não é tanto. Mas é que de fato, o meio audiovisual, ele, principalmente nos últimos 20 anos, ele mudou muito, né? E a competição aumentou muito, né? A própria MTV sofreu isso. Então a MTV durante muito tempo ela nadava de braçada, porque era o único canal, quando eu falo canal, é o canal Lato Senso, canal letra maiúscula, jovem.
Era o único canal jovem durante muito tempo. Segmentado, né? Era o único, né? Não havia um canal só para isso, né? Assim como, sei lá, tem canal que é só para esportes, não havia, né? Naquela época. A partir de 2000 e pouco, internet, 2005, YouTube, opa, concorrência. Aí a coisa começa a ficar menos flexível, começa a ficar mais, putz, precisamos acertar a mão, precisamos ganhar dinheiro, precisamos dar audiência, que é uma coisa que na MTV nunca foi muito preocupante, até porque não era difícil essa medição do Ibope e tal. E de uns tempos para cá, de fato, eu acho que um canal como a MTV, ele não teria chance nenhuma de prosperar. Porque hoje todo mundo tem medo de errar, todo mundo quer ficar confortável nos seus lugares, e a MTV era o contrário, a MTV era o incômodo, a MTV era o desconforto. Então hoje com o streaming, principalmente, eu hoje trabalho numa produtora Chroma Key no Rio, que provê produtos audiovisuais para streamings, para televisão, canais fechados e para o cinema, você vê o quanto a concorrência aumentou, quanto o medo aumentou e quanto a disposição de arriscar diminuiu. Total. Então é bem mais difícil hoje, de novo, voltando para aquele modelo arriscado, inconsequente, anárquico da MTV, alguma coisa parecida vingar nos tempos de hoje. A internet tenta fazer um pouco isso. Talvez ali tenham, né, como você falou, um pouco do que era a MTV. Hoje você vê algumas coisas por causa dessa liberdade em canais da internet, em redes sociais também. Mas uma televisão profissional que fosse tão ousada e irresponsável como a MTV foi durante muito tempo, não tem mais espaço. Eu tô falando disso porque hoje tem muita gente que fala que para fazer qualquer coisa tem que consultar o departamento jurídico. Tinha isso lá na MTV, departamento jurídico. Você chegava a conversar com o advogado, falava, vamos fazer o ponto P, sei lá, alguma coisa. Em algumas coisas sim, mas na maioria não. Quer dizer, em nenhum momento, no caso de programas como você citou, o Ponto P, o Erótica, ou outros do Sem Vergonha, falavam de sexo, falavam de palavrão, falavam de temas que não eram muito televisivos à época. Isso a gente não precisava consultar ninguém. Os advogados, evidentemente, da Abril, na época, que era a dona da MTV, e o departamento jurídico da MTV, eles atuavam de maneira mais institucional, muito editorial zero, ninguém dizia o que não podia fazer, né? Até porque a gente não fazia nada demais que fosse ofensivo ou que fosse ilegal e tal. Fazia só de coisas diferentes, menos caretas do que outras televisões que já tinham certo medo de desagradar as senhoras de Santana. Na época havia isso. Que falou um palavrão na novela da Globo, pelo amor de Deus, choque. Beijo gay, então não quero nem ver. E a MTV, ela rompeu com isso tudo sem precisar consultar ninguém. Eventualmente dava algum problema e é um pouco como o Silvio Santos falava. O Silvio Santos, o departamento jurídico não é para me dizer não, é para me defender quando eu fizer cagada. Exato, né, cara? Porque hoje muitas coisas só vão pro ar se tem o crivo ali do departamento jurídico. Não né? tem medo de tudo, né? Então, realmente... É uma pena que nos tempos de hoje, que supostamente são mais abertos, né? Por causa da internet, por causa da circulação de informação, todo mundo tem acesso a tudo, ao conteúdo audiovisual, qualquer um pode ser produtor audiovisual, todo mundo pode extravasar a sua criatividade e ganhar dinheiro com isso tudo lá. Ao mesmo tempo, deu uma careteada geral. Sim. A internet é careta comparado com o que foi a MTV naquela época. Sem contar, então, os canais de televisão tradicionais. Esses são caretas pra caramba. Então, realmente, tem muito medo, pé atrás, né? E consultas ao jurídico. E, assim, eu gosto muito, né? Eu estava falando com você antes da entrevista, sou formado em rádio e TV, então eu gosto muito dessas histórias de televisão e tal. Boa. E quando eu soube que a MTV ficava no prédio da Tupi, né?
E tem a padaria lá, esqueci o nome daquela padaria. Real. Padaria Real. Vocês faziam reuniões ali? Qual que é a importância dessa padaria? Porque não tinha uma sala de reunião, vocês tinham que ir para lá. Por que a padaria? Porque desde a época da Tupi, essa padaria era um ponto de encontro de atores e tal. A MTV continuou essa tradição, ela era grudada ao prédio da MTV, literalmente grudada. Do lado, certo. E na MTV não havia, como tem agora, nesses lugares moderninhos, né? Do YouTube, do Facebook, do Twitter. Agora não é mais Twitter, né? X. Tem as suas salinhas de refeição, tem até um pebolim, totó para os cariocas. Às vezes tem até empresa terceirizada que fornece. E na MTV não tinha nada disso. Na MTV, você queria comer alguma coisa, batia uma larica e você tinha que ir lá na Real comer os seus pães de queijo, e suas pizzas e seus almoços. E com bebê, enfim. Então, a gente frequentava muito a Real e ela acabou virando realmente uma sala de reunião informal, porque a gente resolvia muitas coisas lá embaixo. Recebia muita gente lá embaixo, né, artistas e etc. E então ela virou tinha uma coisa simbiótica entre nós e a Real. Acho que eles sentem falta daquele movimento dos músicos, dos VJs que estavam o tempo todo por ali. Hoje é a ESPN, né, que está lá. Hoje é a ESPN, né, já era. Durante um tempo a gente Durante muito tempo a gente já compartilhava com a ESPN esse quarteirão, porque o prédio do lado, que já não é mais a MTV, é o prédio da ESPN, que era o prédio antigo do SBT, Sim. Né, e que foi arrendado para a Disney, dona da ESPN. Então hoje a ESPN é ali. Então o movimento, e a ESPN cresceu muito, né? Então o movimento que diminuiu por causa da saída da MTV, acho que foi compensado com o pessoal e os amigos, né, da ESPN, com quem eu trabalhei também na época que eu trabalhava na Disney também. E aí agora indo para frente das câmeras, né? Qual que era a importância dos VJs, né? As pessoas se identificavam muito com os apresentadores ali. Não necessariamente todo mundo sabia de música, mas tinha carisma, Qual que era o fator assim? Porque você falou, né, você teve sonho de ser VJ. O que a pessoa tinha que ter para ser VJ? E por que, assim, na sua ideia, na sua concepção, essas pessoas foram as escolhidas, assim, por um fator tipo de imagem, porque televisão também é imagem, comunicacional? Como que era isso? Eu acho que o grande fator mesmo era a personalidade do VJ, né? Não importava se era gordo, feio, bonito, se entendesse tudo de música ou de comunicação. Claro que no começo principalmente no começo, eu não estava ainda no comecinho, as escolhas recaíam sobre apresentadores que sabiam o que falar sobre música, por exemplo, tanto o Zeca quanto o Gastão. Depois o Fábio Massari, enfim, são Daniel Benevides, que foi hoje colunista da Folha de São Paulo, que entendiam de música. Então eles foram atrás dessas pessoas e misturaram com outros que simplesmente tinham carisma ou eram amigos da câmera. Mas talvez o traço principal é que todas essas pessoas, aqueles mais especialistas e os menos, eles eram pessoas comuns. E por isso a audiência se identificava rapidamente. Né? Podia ser eu. Parece com a minha irmã. Eu conheço uma pessoa assim. Que legal, eu posso ser VJ da MTV um dia também. Coisa que na televisão tradicional, a apresentação, né, na televisão era uma coisa careta. Terno, taier, cortar o cabelo. Tinha um padrão, né? E as televisões abertas na época tradicionais, elas tinham esse padrão. A MTV rompeu com isso. De cara tirando a bancada. Isso foi uma coisa incrível, né? Porque você está solto ali e você tem que se virar. Você está exposto, né? Tanto que a Astrid inventou de botar o pé em cima das 3 tabelas. 3 tabelas essa caixinha que serve para muitas funções na televisão. E eu não sabia o que fazer com o pé e tal. Põe o pé nas 3 tabelas. Virou um marco. 3 tabelas, né, na MTV. Virou tipo a MTV igual 3 tabelas. Era uma piada interna. Tanto que no final, isso é interessante, no final, quando tudo já estava acabando, eu pedi
para construírem 3 tabelas personalizadas, customizadas para cada um dos VJs que tinham passado por ali nos últimos anos. Então a gente pintou as 3 tabelas de verde, na cor chroma key, que é o que se usa muito em fundos eletrônicos e tudo, e com o nome de cada um dos VJs, eles ganharam as 3 tabelas de presente. Olha que como legal, cara. presente, lembrancinha de final de festa. Uhum. A festa tinha acabado, de fato, a MTV tinha acabado. Então, o VJ, ele tinha que ser alguém que você podia enxergar que podia ser uma pessoa que normal. Seria você. Exatamente. Isso cria uma identificação muito grande, né, com quem está assistindo, né? Totalmente. Então, o Thunder, ele tinha uma dicção ruim. Tudo bem. Mas humaniza, né? Então, é uma pessoa normal. Né? Mas não era tão bonito. Mas e daí? Mas aquele é mais gordinho. Não tem problema. Então, isso acho que era uma das vantagens. Inclusive, ao longo de tantos anos, você renovava o quadro de VJs. Isso era normal, enfim. Até porque a MTV, ela focava... Era um laboratório também, né? Também. Fazia sucesso, as pessoas às vezes recebiam convite. Iam trabalhar na Globo, iam trabalhar em outros lugares, no Multishow, em vários lugares. Então, no fundo, a MTV era um celeiro para ela própria, mas para o mundo da televisão como um todo. Hoje tem VJs, não só os VJs, o pessoal de trás das câmeras também está em todas as televisões. E fizeram sucesso. Sucesso total. Então, eu me lembro que quando havia ciclicamente esses testes de VJs, e as pessoas já, eu quero trabalhar na MTV, né? Como sempre. E aí vinham as pessoas muito preparadas para os testes. Quanto mais preparada a pessoa pior. O cara chegava assim, uma menina falava, cara, eu fiz um curso de teatro, fiz um curso de apresentação, eu sou ator, pode ir embora. Não era isso que vocês estavam buscando, né? Porque a pessoa chegava no teste, falava tudo corretamente e com inflexões, sabe? Você sentia que era uma coisa, né, atuada. Não quero isso. Eu quero você do jeito que você é. Se você não é legal, então tchau. E assim era. Porque essa questão, né, que eu acho que pro bem e pro mal, né, o dito padrão Globo de qualidade, as emissoras seguiram, né, esse sistema muito rígido. Até na apresentação depois, isso melhorou, porque era tipo, a gente lembra do Cid Moreira, né, que não era nem jornalista, ele lia notícias. Era um leitor de notícias. Exato, mas tinha aquele negócio muito engessado, né, que não podia rir, não podia tossir, né, os próprios apresentadores e as TVs todas, né, até para... a Globo era uma referência, começaram a copiar esse padrão e ficou tudo a mesma coisa. Talvez o Silvio Santos, com o SBT, em alguns aspectos, quebrou, mas o Silvio também copiou muitas coisas à Globo. É verdade. Mas a MTV, ela quebra toda essa estrutura, ela faz quase uma antitelevisão, né? É um pouco isso. De rir de si, inclusive, né? E vocês muitas vezes, que hoje talvez seria, tipo, sei lá, uma espécie de cancelamento ou de qualquer outra coisa, vocês debochavam de si, e eu acho que era isso que o público estava ávido em ver, cara, de falar assim, cara, eles erram como a gente, né, eu falei dessa questão do Thunder, né, de humanizar, a gente se identificava muito com isso, porque a vida é falha, né, cara, tem coisas legais e tem coisas ruins, tem a glória, tem o fracasso, tem a coisa que dá certo, então via na MTV uma coisa que era mais ou menos como um retrato da vida. Eu não sei se você enxerga nesse sistema. Acho que você matou a pau. Quando você fala que era uma antitelevisão, de fato, até nos manuais da MTV, tinha os manuais da MTV americana, mas era uma coisa meio não muito direcionada. Mas eles falavam muito isso, uma não televisão. Né? Ela era o contrário do que se fazia em televisão por aí. Então, o deboche, o tirar sarro de si mesmo, errar e tudo bem, isso fazia parte mesmo dessas regras não escritas, de fato. Né? Você podia debochar. Você, talvez, hoje, com essa loucura de redes sociais, talvez a MTV, em certos aspectos, fosse cancelada. Né? Porque ela debochava de tudo. De tudo. Né? Com todo respeito, mas debochava de si mesmo. Então, eu acho que talvez a grande característica ruim de TVs tradicionais é que elas se levam muito a sério. E isso era uma norma na MTV. Isso a gente falava muito. Não se levar a sério. Você leva a sério o seu trabalho, leva a sério o relacionamento que você tem com uma audiência, mas você não se leva a sério. Você não é o dono da verdade. Você está aqui para errar, para aprender e para promover um pouco isso na cabeça das pessoas, porque senão elas se levam a sério.
né? E hoje é um pouco essa polarização política que tem por aí, as pessoas se levam muito a sério. Né? Na época da MTV, a MTV podia fazer campanhas de cunho político, mas de uma maneira debochada e engraçada, e ao mesmo tempo para fomentar os jovens a tomar o destino das suas vidas nas mãos. Né? Houve uma campanha pré-eleições que chamava-se Ovos e Tomates, e era justamente para você reclamar dos políticos, né? Antes mesmo deles tomarem posse, e continuar reclamando enquanto eles estivessem no poder. E a gente foi processado, a gente teve moções de censura em câmeras de deputado por aí afora, incitando a violência. Ovos e tomates, vocês estão querendo que as pessoas agridam os políticos. Não era nada disso. Uma coisa louca assim, né, que vocês fizeram, que assim, acho que isso nunca ninguém fez, cara, sai da televisão e vai ler um livro, cara, né? Quer dizer, você está falando, sai daqui e vai ler livro. Isso é outra, isso você é muito bem lembrado, porque acho que isso é um emblema do que era a MTV mesmo. Ela não se levava a sério, né? Ela levava a sério esse relacionamento e ela se preocupava com esse relacionamento. E falava, jovem, assista a MTV, mas não muito. Não fica só na televisão. Fica assistindo só a MTV, você vai pirar, cara. Vai fazer outra coisa. Vai ler um livro. Sai daqui. Eu não quero você o tempo todo. Né? Eu não quero fazer mal a você. E, cara, e hoje é o que a gente vê na toxicidade de boa parte das redes sociais, do que acontece no telefone celular. As pessoas estão ali. Elas não desligam o celular para ir ler um livro. Não. E a MTV pregava isso, e houve uma época que essa campanha ficou no ar durante, acho que um ou 2 anos, e tinha... Aí veio o departamento comercial, olha, tem a livraria X, ou a editora Y querendo patrocinar essa campanha, né? Vocês estão falando para ler livro. Eu falei, não, você não entendeu. Não é contra o princípio. Não é para ir ler não livro necessariamente. É só para o cara desligar a televisão. Isso aqui não é uma campanha para vender livros. Da Companhia das Letras, né? Se você botasse exatamente uma marca ali, você acaba com a coisa. Então era difícil de entender isso, né? O departamento comercial e financeiro às vezes não entendiam isso. A coisa era para além do comercial, e não era só para ler livro. Era para cara, vai fazer outra coisa da sua vida do que ficar o dia inteiro vendo televisão. E aí, eu estudando você, né, cara, para te entrevistar, eu vi que tem 2 coisas que, assim, que você se orgulha muito do que fez ali. E assim, foram coisas também que eu sempre gostei e amava, que era o primeiro, eu queria que você falasse do Rock Go, que foi assim uma coisa, cara, incrível, uma ideia genial de colocar músicos para jogar futebol no canal de música, misturar futebol com música, que a princípio tem uma relação meio esquisita, né? Tem poucas músicas sobre futebol, não sei, Jorge Benjor e tal, mas são caras que a priori, assim, você vê né, sexo, drogas e rock and roll, você põe os caras para jogar futebol. Como que era isso, cara? Porque a gente esperava ver esse campeonato, as camisas, cara, eram sensacionais, eu queria ter pelo menos uma dessas camisas, vocês não vendiam, cara, eu ficava puto com isso, como que pode? Que ser raro, né? Isso era uma máxima do marketing lá, não pode estar à venda, a coisa tem que ser rara justamente para ficar com essa fissura. Pô, eu queria ter uma camiseta. O caso do Rock Go era uma ideia da MTV Latinoamérica, eles chamavam de Rock and Go, e então foram os primeiros a misturar bandas com o futebol, mas era uma palhaçada na época deles, era um programa humorístico, entravam os caras fantasiados, enfim, era uma bobagenzinha. Aqui no Brasil a gente logo viu que tinha que ser levado a sério, porque todo músico é boleiro, e todo boleiro quer ganhar o jogo. Eles levavam a sério, tinha até briga. Sim, eu briguei, enfim, todo mundo brigou. Então, de fato, era um momento em que a MTV parava durante um mês, as bandas paravam, pediam, pelo amor de Deus, para as gravadoras não marcarem nada, show, estúdio, naquela semana eu quero jogar bola. E assim foi, cara, e o campeonato foi, né, aumentando. No começo também no primeiro era uma mistura de craques das antigas com bandas, né, como Skank, etc. Depois a gente fez só de bandas, aí tinha algumas regras, olha, não pode... Quem joga na banda tem que ser músico, não pode ser o boleiro que você conhece ali da quebrada para bater uma bola com você. Isso, eles enganavam a gente. Reforçar o time. Reforçavam o time, o cara... Então a gente tinha algumas regras. Olha, o cara tem que ter
tem que ser músico, tocar com vocês no mínimo, aparecer no videoclipe. E eles davam umas gambiarras, chamavam um boleiro qualquer para tocar um tamborim qualquer e dizer que era da banda. E a gente brigou muito, muito sobre isso, porque os caras queriam ganhar de todo jeito, cara. Era impressionante. Isso aqui é um programa de televisão. Isso aqui não é o Campeonato Brasileiro. Eles brigavam. Silvio Luiz, finado Silvio Luiz, querido Silvio Luiz, foi uma vez juiz. Ele era juiz, né? Ele tinha sido juiz. E a gente chamou ele para ser juiz. E ele, sei lá, deu um pênalti polêmico, qualquer desses, ele foi cercado pelos jogadores, levou canelada. Escuta, vocês são músicos, cara. Brincadeira, né, cara? Mas a gente se divertia muito. Era um momento em que os músicos, nós, a audiência, a plateia que a gente conseguia levar lá nos jogos, se divertia muito. Talvez o ponto alto do Rock Go foi em 2012, quando a gente fez uma edição especial do próprio campeonato inteiro, só que lá no Rio de Janeiro, no Morro dos Prazeres, que é uma comunidade em que a gente, numa parceria com a prefeitura, a gente reformou o campinho que tinha no topo do morro, tinha um campo. Eu lembro. A gente meteu grama sintética, a prefeitura levou luz, alambrado e tal, e a MTV ocupou aquele lugar durante um tempo para pré-produzir, para produzir, fazer e gravar os programas. Era o Marcelo Adnet até que comandava nessa época, não eram os meninos das antigas. Cara, aquilo foi sensacional. Aquilo foi... Porque a comunidade inteira participou. Né? E você fazia acordos ali com os líderes da comunidade, eles trabalhavam junto com a gente, assistiam o campeonato, e quando a gente foi embora, cara, vocês já vão embora? Foi muito emocionante mesmo. Então o Rock Go, além do que ele, pelo menos nesse final, ele teve um cunho social, porque ele ajudou muita gente, pelo menos nessa comunidade do Morro dos Prazeres. E eu vejo assim, né, eu falei do Rock Go, e hoje você vê, sei lá, Cazé TV, o GE TV hoje, né? Tem coisas que eu olho e falo assim, cara, eu já vi isso em algum lugar, né? É verdade. Tem coisa que você fez ou trabalhou, né, na MTV, você não gosta muito de jogar pra si a responsabilidade e tal, sua modéstia não permite, mas tem coisas que você vê na internet, na televisão, enfim, que você fala, cara, isso aqui tem... porque tem muita gente que acha que as coisas começaram daqui pra frente, né? Mas você enxerga coisas que você fala assim, cara, isso aqui não, gente, tem uma coisinha nossa aqui. Muito. Desde a publicidade até programas de televisão, canais da internet, redes sociais. Tem muita coisa da MTV ali, né? Então, como a gente podia ousar muito, e se a gente errasse não havia muito problema, várias coisas estranhas, diferentes e que apontavam para o futuro nasceram, né? E são colhidas até hoje, né? Isso do Rock Go, por exemplo, ter sido tão importante para a televisão como um todo, que até hoje, né, humor e futebol, quase todo canal procura, no rádio, na televisão e tal. Então é uma coisa que não era muito comum, né, misturar humor e futebol. Até o futebol era levado a sério, né? O futebol era muito levado a sério. Então, você vê que hoje todo mundo tem o seu canalzinho, ou, né, a sua alternativa humorística para falar de futebol, né? E acho que isso certamente tem um pé na MTV, assim como outras coisas tem um pezinho lá das coisas que se criaram na MTV. O que dá um certo orgulho quando você olha para isso. Caramba, a gente fez isso 20 anos atrás, que legal que as pessoas ainda acham isso relevante, né? Que bom que copiem o que evoluam naquela ideia. Que bom que a gente conseguiu ter tantas ideias que até hoje elas são acolhidas por outras pessoas. Replicadas, né? Tá tudo certo. É legal isso, eu acho. O Chacrinha fala, né? Nada se copia. Como que é? Se copia. Nada se cria, tudo se copia. Tudo se copia. É um pouco isso. Acho que a tônica na televisão é um pouco isso, né? As coisas elas dão filhos. Eu gosto de falar de linhagem de programa. Então, vários programas dão vários filhos. É a mesma ideia que, dependendo de como você evolui, de como você a desenvolve, ela chega num lugar diferente, mas ela nasceu do mesmo lugar. E aí, agora indo pra música, né? Antes de falar do seu, que eu acho que, pelo que eu, na pesquisa, né, do seu segundo grande orgulho, assim, né?
qual que é a importância da MTV para a música brasileira? Eu tô dizendo isso porque a música brasileira, até a criação do Fantástico, não tinha clipes, né? O Fantástico começa a produzir clipes porque é uma revista eletrônica, tudo, tinha de variedades, tinha que criar lá e começou a produzir grandes clipes. Com a chegada da MTV, nessa questão da cultura, não estou dizendo auditiva, mas visual, né? De ver o clipe, de enxergar o artista, e superproduções a partir depois da MTV. O Fantástico já fazia isso também, mas tinham clipes, cara, que eram coisas de cinema, assim, era quase um filme cinematográfico. Eu acho que são duas coisas que a gente pode conversar sobre esse assunto. Um canal musical televisivo, que portanto precisa ter imagem, ele aproxima os artistas dos seus fãs, né? Então a imagem ela realmente ela aproxima as pessoas mais do que o áudio. O áudio fica na memória para sempre. A imagem ela é mais efêmera, mas ela naquele momento ela aproxima. Então, eu adoro aquela banda, agora que eu tô vendo a cara do cara, não sabia que ele tinha essa cara, quero saber mais dele, quero comprar mais coisa dele, quero ir no show dele, quero ver ele jogando bola, quero ver ele cozinhando, quero ver ele não sei o quê. Então isso criou uma intimidade muito grande entre os músicos que estavam ali na MTV, as suas músicas, os seus videoclipes, e a comunidade, enfim, da audiência, dos fãs e tal. Importante dizer que não era toda a música que a MTV abraçava, né? Ela tinha um recorte. E também não era todo jovem. Era um recorte de uma galera jovem, urbana. Um nicho, né? Então, tinha um nicho, e era um nicho que a gente, de alguma maneira, foi fiel boa parte do tempo. Então isso aproximava as pessoas, criava uma identidade, uma intimidade. Tanto o artista se sentia em casa, quando surgiu aquele programa Casa dos Artistas lá no SBT, a MTV já era Casa dos Artistas Musicais, né? Um emblema muito interessante que aconteceu quando o Chorão morreu, do Charlie Brown, que uns fãs organizaram uma passeata, enfim, né, em memória dele, para rezar, para cantar as músicas do Charlie Brown. Ele tinha acabado de morrer, e onde eles foram rezar na porta da MTV. Então eles saíram da Avenida Paulista e andaram, tinha uma galera grande até aí, foram até ali a Alfonso Bovero, em frente à MTV, rezar, cantar pelo Chorão. Então identificavam a MTV como o templo, né, da música e tal. Então isso era muito importante. E o videoclipe que aproximava de fato essas pessoas dos seus artistas, ele também fez muito bem à indústria audiovisual, ao cinema, à publicidade, porque ali testavam-se também jeitos de filmar e roteiros e tal. Então isso foi muito legal, porque isso fomentou e criou muita gente, né, como diretores. Oscar Rodrigues Alves, Breno Silveira, próprio Andrucha, gente que fazia esses clipes de maneira experimental, porque na publicidade eles não podiam fazer muito, no cinema não. Então o clipe... Na música dava essa liberdade. Né? Eu posso arriscar mais, eu posso ter linguagens muito diferentes e tal. Então acho que isso também ajudou muito a indústria audiovisual. E aí que eu entro já no VMB, que você fala que era o seu carnaval. É o carnaval, né? A questão do VMB também potencializou isso, né, no sentido que assim, tá valendo um prêmio, agora eu preciso... Você acha que... Caprichar. Quem que não quer ganhar um troféu, né, cara? Chegar lá, subir no palco e tal. Você acha que o VMB, ele potencializou isso nesse sentido da sofisticação dos clipes, ou a proliferação dos clipes, da experimentação de uma série de coisas, de as pessoas serem chanceladas por uma marca tão forte como a MTV? Eu acho que sim. No começo, antes do VMB, eram poucos os clipes feitos no Brasil. As gravadoras é que são as que investiam, investem e são as donas do videoclipe. Né? O videoclipe não é. E é caro. Não é algo que a MTV fazia. A MTV não fazia videoclipe. Então, quando surgiu o VMB, ficou ainda maior. Todo mundo precisa ter o seu videoclipe.
No mínimo para estar na MTV, né? Porque não é só o VMB que fez isso acontecer. Então, a própria proeminência da MTV, sei lá, a partir de 90 e poucos, 95, Disque MTV era um programa de maior audiência. Sim. Todo mundo queria ter o seu clipe lá, só que a maior parte dos clipes eram americanos, ingleses, etc. Então os brasileiros não tinham tanto espaço. Aí começou, de fato, né, um boom de fazer videoclipe, todo mundo virou diretor de videoclipe, diretores de cinema e de publicidade vieram fazer videoclipe. Com a chegada do VMB, então, isso aumentou, então tinha uma média de 300 videoclipes produzidos por ano durante um período áureo ali do VMB. Então isso de fato aumentou a amostragem, melhorou a qualidade, porque esses caras mais que vinham do cinema ou da publicidade traziam a sua expertise para ali. Acho que o prêmio ele fomentava isso, também todo mundo queria ganhar, todo mundo é muito competitivo. E a gente no fundo, a gente queria, cara, o VMB é um grande programa de televisão. Ele não é só uma competição. O negócio de competição é meio chato na TV, né? É muito longo, a gente precisa transformar isso num show, né? Show, né? Uma coisa divertida e tal. Ele era a premiação da música, era a celebração da música jovem no Brasil, mais do que só a premiação do videoclipe. Então até que tanto que a gente começou a premiar não só o videoclipe, mas banda do ano. Sim. Enfim, e assim foi, né? E assim, exatamente. Os instrumentistas, enfim, os músicos e tal. E de fato era o nosso carnaval, porque a gente se preparava para isso ao longo do ano todo, assim como é no carnaval. Acabou o carnaval, no dia seguinte os caras já estão pensando no desfile do ano seguinte, né? E a gente também. Acabava o VMB, já, puta, o que vai ser o ano que vem, né? Porque era uma catarse, era uma coisa muito grande, muito maior do que a própria MTV. Era um momento em que a MTV ela era maior do que ela própria. Né, em que ela dava audiência. Gigante, né? E dava dinheiro. Monopolizava a atenção, né? Porque era o assunto, era a pauta da imprensa cultural. Total. Então, aquilo era, durante muito tempo, foi muito importante. Então, músicos importantíssimos circulavam no VMB. O próprio Caetano, que nem era uma figura no sentido do videoclipe e das músicas que a MTV promovia à época, não era uma figura tão proeminente como eram bandas como o Charlie Brown, que eu acabei de citar. Sim. Mas o Caetano, acho que ele foi em todos os VMBs. Ele amava estar ali. Tanto que quando ele dá a bronca que... Bota essa porra pra... Ele, no fundo, ele se sentia em casa, ele se sentiu autorizado a puxar a orelha da MTV. No fundo, ele descobriu que o erro não foi nosso. Foi MTV, ele falou. MTV, vergonha na cara, bota essa porra pra funcionar direito. E isso foi muito bom, ele ter dado essa bronca. Virou o tema do seu livro, o título do seu livro, cara. De várias coisas que a gente fez lá aí na MTV. Né? Outra televisão nunca teria feito o que a gente fez, teria escondido essa bronca. Não aconteceu nada, passou. A MTV não, ela ela se orgulhou daquilo, né, cara? Caramba, é um título, né, cara? Pô, sensacional, isso virou assunto. Virou. Muito, e a gente se aproveitou, usou isso de jingle, usou isso nas chamadas, para a própria chamada da reprise daquele VMB, né? Porque a gente, depois do ao vivo, a gente reprisava N vezes e fazia chamadas. A chamada era logo essa cena: MTV, vergonha na cara. Eu me lembro que no dia seguinte disso, para você ver como o Ibope não conseguia medir bem a audiência da MTV. Estava eu parado, indo para a MTV de manhã era mentira, porque estava de ressaca, então devia ser meio de... Estava parado na Juscelino Kubitschek com o meu carro, indo ao Sumaré, em direção à Marginal para ir para o Sumaré, e para um cara aqui do meu lado, eu me lembro, era um carro tipo uma Brasília, um Fusca, sei lá o que, com a janela aberta. E o cara estava conversando com o passageiro. Pô, você viu o Caetano ontem na MTV? Deu uma bronca. Falei, yes! A ressonância disso, né, cara? Então o VMB, ele era isso. Ele era o nosso carnaval, era um momento em que a gente era maior do que a gente próprio. Era um momento em que a gente podia trazer atores diferentes que não estavam na MTV o tempo todo, como Hebe Camargo,
enfim, Raul Gil. Não, era uma fauna e flora Jogador de incrível. futebol, Ronaldo, Almodóvar, enfim. Encontros inusitados. Os encontros de bandas incríveis e tudo. Então era um momento que a gente podia ser ainda mais maluco e mais desprendido das nossas próprias convicções. E acho que por isso que ele reverberava tanto. Esse caso do Caetano só surgiu agora, assim, a gente falou desse cancelamento, né, de fora para dentro, mas nunca teve essa ideia de dentro para fora. Por exemplo, hoje, se um artista ou alguém fala mal de uma empresa, esse cara dificilmente consegue retornar, ou enfim, a empresa queima essa pessoa, né? Eu, por exemplo, trabalhei no Sesc um tempão, e eu lembro disso. Uma vez o Zé Cabaleiro fez alguma crítica em relação ao Sesc e ficou um tempo sem tocar no Sesc. Foi cortado. Né? Ele voltou depois, mas teve isso, assim. No caso da MTV, tipo, um Caetano falar mal, você fala, pô, eu vou queimar esse cara, falou mal da gente. Vocês nunca fizeram isso assim, tipo, de alguém criticar a MTV e dar um... Não tinha muito porquê. De novo, a gente não se levava muito a sério, né? Então, se houvesse críticas à MTV, dos próprios atores que dela participavam e tal, não havia muito problema, até porque a gente também criticava eles, né? O Marcos Mion, ele fez a carreira dele, boa parte dela, baseada nos piores clipes do mundo. Em que ele metia o pau no clipe, no artista, no supla. Ficaram amigos. E por quê? Porque, cara, é tudo para você divertir as pessoas e acessar caixinhas nas pessoas do desprendimento, do não levar a sério, da tolerância, né? De você poder criticar pessoas e ser criticado e tá tudo certo. Então, isso também era um exemplo, eu acho, para a audiência, né? Que hoje eu acho que as pessoas têm medo, as pessoas ficam ofendidas, as pessoas se levam muito a sério. Mas você falou isso. Não. Então é uma pena que isso, essa juventude de hoje, ela não tenha vivido os tempos da MTV. E aí a gente vem pro acústico, né, cara? Que assim, já existia, mas na mão da MTV Brasil foi uma coisa que superou, eu imagino, a gringa lá, porque vendia muito disco, tinha uma fila de artistas que todo mundo queria ter um acústico. Vocês conseguiram fazer com o Roberto Carlos, velho. O Roberto Carlos foi incrível. Ele que pediu. Eu acho que a proeminência do acústico e a importância da MTV também no Brasil, em comparação com os outros canais da MTV no mundo todo, é porque o Brasil é o país mais musical do mundo. Não tem nenhum país tão musical como o Brasil. Não só porque as pessoas, em geral, todas são muito ligadas à música, mas porque tem uma diversidade absurda. Então a música que existe no Pará é diferente do rock gaúcho, e aí, enfim, do Oiapoque ao Chuí, para usar esse clichê, você poderia ter várias MTVs. Sim. Né? Regionais. Como cada canal da MTV, a MTV Itália, mesmo a MTV americana, a diversidade da música americana é bem menor do que a diversidade da música brasileira. Então, a MTV Latino, então, nem se fala. Então, tanto o acústico quanto o próprio VMB e outras vertentes musicais da MTV viraram muito proeminentes por causa do país em que a gente mora, né? Então, por exemplo, o VMB, ele foi o único, de fato, programa de premiação da família MTV que só falava da música local. Tinha o VMAs, que era o americano, que premiava também música internacional. Tinha o EMAs, que era da música europeia, e tinha o VMAs Latino, que era da música latina, botava tudo num balaio só. O único país, de fato, que tinha um VMB só para si, e os gringos da MTV americana, que ainda estavam como sócios da Pará, mas só tem artistas brasileiros. Os artistas brasileiros são muito bem obrigados, são muito maiores do que os seus. É um continente, né? E o acústico, ele foi por isso, foi nessa mesma linha, né? Em que a diversidade da música brasileira fez muito bem ao acústico. Enfim, de Cássia Eller
Titãs, a Zeca Pagodinho, arte popular, Sim. Roberto Carlos. Né? Então, isso tudo graças a essa diversidade musical do Brasil. E aí a gente tá falando, cara, Zico, o cara é catedrático, ele é professor, inclusive, né? Você deu aula na FAAP, agora tá EBAC, enfim. Como que é, cara, o Zico professor, assim, cara? Ia ser muito legal ter uma aula contigo, cara. Que tipo de aula que você dá e por que você foi para essa área? Você saiu da MTV, fez outras coisas, GNT, enfim, um monte de coisa. Como que se desenhou, se desdobrou a sua vida, por mais que a gente tá falando aqui de, cara, MTV, que é a marca do Zico, mas você fez outras coisas e faz outras coisas tão bacanas quanto. Como que tá a tua vida? Pós todas essas histórias todas, assim. Essa história de dar aula, ela também acho que tinha muito a ver com a minha própria maneira de ser, de gostar de me comunicar, enfim, por isso eu trabalho com isso, enfim, não é à toa. Não pude ser VJ, mas enfim, de alguma maneira consegui me comunicar, falar com outras pessoas, falar em público, enfim, improvisar, conversar, sempre foi uma coisa de que eu gostava, sempre gostei. E fui convidado para dar aula na FAAP, isso já faz um tempo, isso já faz 2000 e poucos. Na graduação, depois fui para pós-graduação, depois até dei aula também na Faculdade de Rio Branco, e era mais ou menos assim, cria aí o seu curso, o que você quer dar, o que você quer... Então eu não sou um cara acadêmico, eu sou formado em Direito, eu sou um advogado, e no fundo tem a ver um pouco, tem tudo. O advogado também, ele se prepara para... Oratória, convencimento, persuasão, contar história, o cara tem que contar uma boa história, narrativas e tal, convencer pessoas, era mais ou menos o trabalho do comunicador e do professor, que eu ainda sou. E aí eu gosto de trazer uma coisa mais da prática mesmo, né? Mais ou menos como é o meu livro, em que casos viram... conversas teóricas, olha, isso aqui aconteceu por causa disso e tal. Então, eu me baseio muito isso nessas aulas que eu já dou já faz algum tempo. Eu gosto muito desse contato com os alunos. Esse da EBAC é algo que eu gravei porque na época da pandemia, então a EBAC já não fazia mais aulas presenciais, tudo gravado e um pouco velho já, porque eu gravei em 2022. Mas ainda tem os alunos que entram ali no meu curso, né? E ele é basicamente uma coisa prática, uma visão prática do que é o conteúdo, que é uma palavra que eu não gosto, na televisão, lato sensu, né? Hoje no streaming, nas redes sociais, etc. e tal. Então, esse lado professor, ele tem a ver com a vontade de compartilhar conhecimento e sempre uma visão prática. É muito a minha visão, seja como telespectador, todos somos bons telespectadores, isso é legal de dizer. O Brasil formou, e aí a Rede Globo ela tem uma parcela legal nisso, formou bons telespectadores. Então nessas aulas eu trago um pouco esse telespectador, a coisa como eu enxergo como telespectador a televisão como um todo, e como eu enxerguei e enxergo até hoje a televisão lá de dentro, num canal, como foi na MTV, como foi no GNT, na Fox, na Disney, ou em produtoras, como foi na Conspiração, como é hoje na Chroma Key. Então eu misturo essas duas coisas para fazer as minhas aulas. E você vê assim, né, estudante, tudo, cara, acho que o Jorge Benjor fala isso, né? Você aprende a sambar sambando, né? E o que você falou na televisão, lá na MTV, foi isso. Não tem jeito. Né? Porque por mais que você estude as teorias, tudo, você vai aprender mesmo, né, cara? Fazendo, né? É isso que você incute nas pessoas, de falar, gente, ó, é importante ter a teoria, essa formação mesmo, né, acadêmica, mas o que... Quando você for para um lugar, cara, é completamente diferente. Né? Isso, é a prática que vai fazer você realmente crescer, né, nesse ambiente. Mesmo nas faculdades, na FAP, a FAP era mais mão na massa mesmo, né?
tem muitos equipamentos, estúdios e tal, então os alunos eles podiam botar em prática. Mas a gente ouvia histórias de outras faculdades de comunicação, acho que foi o Marcelo Tassi que falou isso uma vez, que ele foi convidado por um TCC qualquer desse, e o que os caras ensinavam para a garotada era fazer o Jornal Nacional. Até aí tudo bem, né? Você fazer aquilo que já está sendo... Mas a gente questionava isso no sentido que escuta, na faculdade é justamente o momento em que você tem que ousar, né? Você tem que romper um pouco, porque senão a cobra morde o rabo, fica um ciclo vicioso. Então, a faculdade ela tinha que preparar o cara para tudo, entender, né, o que está acontecendo agora, mas para olhar para o futuro. Porque não garante que você vai apresentar o Jornal Nacional. Exato. Você pode chegar e falar, vai transmitir uma partida. Exatamente. O cara chega lá e escuta, o que você sabe fazer? Eu sei fazer o Jornal Nacional. Não, mas aqui já tem gente fazendo o Jornal Nacional. O Sidney Moreira, o William Bonner aqui. Bonner tá agora o César Tralli. Então, você sabe fazer outra coisa? Então, ensinar as pessoas a fazer outras coisas, né? Baseado naquilo que existe, mas olhando para frente, eu acho que é o papel do educador, né? Da faculdade como um todo, e tal. Então, botar em prática isso às vezes é difícil, porque, de novo, as pessoas têm medo, querem um conforto, não querem errar, querem, sabe? Então, a MTV era a antítese disso. E eu mesmo sou um pouco a antítese disso. Né? Eu depois da MTV... Você também é um antiprofessor? Eu acho que eu levo isso para todos os lugares em que eu vou. Né? Para todos os lugares, seja nos lugares mais caretas, como a Fox e a Disney, seja nos lugares mais divertidos e liberais, como a produtora Chroma Key. Mas tinha uma coisa, por exemplo, que eu me insurgia muito na época da Fox e da Disney, que era, olha, vai lançar tal série, vai ter o ator X, não sei o que, não conta pra ninguém, porque o departamento de marketing e de divulgação, lá de relações públicas, tem o dia certo para divulgar tais coisinhas, não sei o que, mas tá, e se sair uma notinha sem querer, olha, vai lançar a série tal com o ator tal, é um pecado capital, cortem-lhe a cabeça, mas por quê? Por quê? Porque, cara, você acabou de soltar uma notinha, mesmo que ela esteja errada, as pessoas vão estar falando de você. Sim. Se você tiver que corrigir aquilo que saiu errado, é mais uma notinha que vai sair para falar de você também. Então tem uma caretice também, principalmente quando a empresa é muito grande, o marketing. Não podia citar artista de outra emissora. Podia falar. Né? Hoje está melhorando um pouco, né? Globo, você não podia falar a palavra Facebook, não podia falar a palavra Twitter, né? Instagram, então nem pensar. Então, escuta, mas tem certeza que por quê? Qual que é a razão, de fato? O que vai acontecer se eu começar uma guerrilha divulgar as coisas? Qual que é eu acho que a única resposta é porque aquela pessoa ela é paga para fazer aquela coisa certinha. Daqui a pouco o emprego dela não vai ter sentido, porque senão como é que ela vai né? Segurar o curralzinho dela? Então isso é uma coisa contra a qual me insurgia muito. Hoje eu vejo também, trabalhando do lado de cá do balcão, com canais, o quanto eles têm medo de ser o que a MTV já foi. Ninguém tem culhão mais para arriscar. E é uma burrice, né? Porque as pessoas sentem tanta saudade daquela época, né, cara? Por que não viver aquilo, né, cara? Não digo no sentido nostálgico, saudosista, mas no sentido do espírito da coisa. Isso, né? De ser um pouquinho mais ousado, de ter um pouquinho menos de medo, de MTV gringa e a própria MTV Brasil, elas faziam shows surpresas. Tinha um programa da MTV americana que eles iam dentro de um pátio de uma faculdade grande, daqui a pouco você olhava, estava uma coisa em construção que você não sabia o que era. Ninguém falava para os alunos. No meio da aula, num dia qualquer, derruba tudo, tem um palco e tem o YouTube tocando. Do nada, surpresa. Hoje, não, surpresa não, preciso ter controle. Jurídico? Não, controle. Financeiro? Não pode, isso não pode. Né, cara? Então, esses caras tomaram conta, né? Porque é um negócio, né? No fundo, a televisão, enfim, com qualquer outro, é um negócio. O dinheiro, ele fala mais alto, somente quando ele está rareando, e o dinheiro é conservador, né? Raramente os caras que têm dinheiro vai investir numa coisa ousada, tem certeza que vai dar certo, né? E o chato disso, né? Que a nossa indústria, e não é só da MTV, a indústria audiovisual, a televisão, o cinema,
é a indústria do risco. Você não sabe e você não tem uma fórmula para dizer aquele filme vai dar certo. Nada é garantido, né? Nada é garantido. Nada é garantido. Então, agora, como nada é garantido, as pessoas têm medo, então elas vão fazer o mínimo de denominador comum, aquilo que já está mastigadíssimo. Isso aqui pelo menos não vou perder meu emprego. Mas não vai dar certo, mas tudo bem, pelo menos eu não perco meu emprego. E, cara, é a nossa indústria do risco. Você tem que arriscar, senão você não chega a lugar nenhum. Tá tudo muito morno, né, cara? E tudo muito parecido, né? Hoje você não vê novas ideias, nem nas séries brasileiras, ou é tudo, não pode ser um spin-off lá da outra série, não pode ser adaptação de uma coisa que já foi feita, de um livro, de um filme. Ninguém tem uma ideia nova, ninguém olha muito para as novas ideias, o que eu acho que é um perigo. E a gente está chegando na reta final. Uma coisa só que, das entrevistas todas que eu li e tal, que você falou, putz, isso aqui eu deixei de fazer, que foi uma questão que você falou faltou transmitir mais shows. Você achou que podia fazer isso, implementar isso na MTV, Sim. de fazer. Daí eu falei, pô, é verdade, né, cara? Mas assim, o conteúdo era a programação era tão bacana que as pessoas acho que não reclamavam disso, mas sim, olhando em retrospecto, talvez sim, né? Eu acho que a transmissão ao vivo de um show, mesmo gravado, foi uma especialidade da MTV durante muito tempo, né? Pelo menos nos shows que a gente mesmo fazia, não só do VMB, como outros, como a MTV ao vivo, e outras paradas que a gente fazia, de shows, de bandas que a gente produzia, transformava aquilo num produto audiovisual, num DVD, num CD, não só o acústico, mas a transmissão de festivais, né? Que também virou uma expertise da MTV. Hoje, quem transmite festivais e shows Brasil afora, mundo afora, são as grandes redes. Então a Globo e o Multishow, com o seu digamos, auxiliar ali dessa vertente musical, ela compra os direitos, enfim, licencia aquela parada toda e transmite esses shows. Isso foi um pouco a derrocada da MTV a partir de 2007, por aí, porque começaram a aparecer mais festivais no Brasil, né? Não só Rock in Rio, Lollapalooza e outros, esses mais populares, porque a MTV já olhava para os mais alternativos, né? Abril do Rock. Sim. Então a MTV ela ficou meio alijada dessa vertente de transmitir shows, porque a Globo tomou conta disso durante um tempo. E é caro, né, isso? Caro o direito de transmissão, caro equipe, logística. Tudo muito caro. Então a MTV já a partir de 2005, 2006, já não tinha mais dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Tinha feito coisas incríveis, U2 ao vivo, Madonna e papapá. Mas, de alguma maneira, esses players maiores do que a MTV, eles entraram, né, abocanharam esse negócio. Então, a MTV se ressentiu um pouco de não poder estar ali. E acho que o legal disso é que, conversando com os VJs hoje, alguns que até trabalham para essas outras empresas, e outros, enfim, você vê que o acesso aos músicos, se você tem um crachá da MTV, ele é outro. Se você não é um cara da MTV, você tem menos acesso. Isso ficou muito claro quando o Multishow, o Globo e outros começaram a brincar disso, e a MTV ainda estava na jogada, os músicos privilegiavam falar com aquele jornalista ou VJ da MTV, não com um cara de lá, né? Isso é o legado, a reputação, tudo que vocês criaram, né, cara? Total, tanto que essas pessoas, sejam os apresentadores, sejam os diretores de imagem, os câmeras e editores, hoje todos eles trabalham para essas empresas, né? Porque adquiriram essa expertise, essa moral também, né? Sou o cara da MTV, e transferiram isso para a Globo, para o Multishow, para outros lugares que têm feito esse tipo de cobertura que a MTV tinha se especializado. A última pergunta, só estourando um pouquinho o tempo, cara, mas, cara, você é uma lenda. Estourou o tempo. Não digo de ranking e tal, mas, assim, 5 nomes
de VJs. Vamos supor que eu falo assim, ó, Zico, vamos reabrir ou vamos fazer uma emissora aqui. E 5 bandas, cara, nacionais, tá? Que você fala assim, meu, esses estão assim na história, enfim, que da MTV. Da MTV. Acho que em relação a bandas é até mais fácil, porque inclusive a MTV tinha um quadro e uma coisa institucional que era o Banda Antes, que a gente se arvorava essa prerrogativa de lançar bandas, né? Como se elas não existissem antes. Então, dessas bandas antes, e acho que dá para citar essas 5, que talvez sejam as mais emblemáticas do que foi a MTV em termos musicais, o Charlie Brown, acabei de falar, o Rapa, o Planet Hemp, o Skank. Falei quantas eu falei? 4. Falta uma. Que eram as bandas, digamos, mais da casa. Você acha mais a cara da... Que eram mais a cara da MTV, porque de alguma maneira eram anos 80, 90, então elas meio que cresceram junto com a MTV virou a casa delas. As bandas dos anos 80, como Paralamas, Titãs, e com as quais a gente também se relacionou, fez acústicos e tudo mais, elas não eram tão MTV quanto as outras dos anos 90. A quinta é Chico Science. Nação Zumbi. Então o Chico Science é um cara que, enfim, foi muito cedo e ele também era um emblema assim do que foi a MTV, de ousadia, de novidade, de diversidade e tal. Então completando a lista de 5, o Chico Science está nela. Acho que a Cássia Eller, ela corre um pouco por trás por fora, porque o acústico dela chamou muita atenção. Sim. Esteticamente acho que era um dos mais legais e musicalmente talvez o mais bem acabado. Em relação aos VJs é muito difícil, porque eu convivi com quase todos eles o tempo todo, né? Então, e isso depende da época. Então, houve uma época em que Zeca, Astrid e Gastão eram os mais importantes, digamos, né? Então, acho que nenhuma televisão que se preze musicalmente daria para abrir mão. Não poderia abrir mão de um Gastão, de um Thunder. Uma Astrid, então qualquer televisão não pode abrir mão de uma pessoa como uma Astrid. Talvez essa seja a apresentadora mais completa com a qual eu já tenha trabalhado. Ela fez debate de futebol na Copa faz do qualquer Mundo, coisa, música, Astrid, cara. tudo. Isso, ela fez debate de futebol, debate sério, e ela é boa ao vivo, ela é boa gravada, ela entende todos os assuntos, ela é impressionante. Então, não haveria MTV sem Astrid. E, cara, aí é difícil chegar no número 5, porque houve momentos em que o João Gordo era um dos caras mais importantes da MTV durante um tempo. Né? Justamente porque ele ser um não apresentador. Né? E ser, né, brigar, enfim, um cara mais... Só que ele é o cara mais fofo que existe, é o cara mais doce que existe, né? Toda aquela roupagem punk dele é uma espécie de um personagem que ele... Couraça, às vezes, que ele viveu muito bem. Mas eu citaria o João Gordo certamente entre eles, e um pouco mais para frente, a turma do Marcelo Adnet, da Tatá, que já era uma MTV diferente, né, já nessa época, que precisava de audiência e que trouxe um humor diferente. E, de novo, assim como ela lançou os VJs musicais, ela lançou o Adnet e a Tatá. Hoje eles estão, né, na Globo, né, entre outros. Então, acho que esses eram muito, muito importantes. Mas falando das meninas como Fernanda Lima, Cuca Cicarelli, Sabrina, essas também são muito a cara da MTV, cada uma em determinada época. E eu certamente vou ter esquecido todos os outros que eu prezo muito. Importantes, né? Porque tem um outro cara que eu acho que é tipo a Astrid, que é o Cazé. Porque o Cazé também, ele pode fazer um pouco de tudo. Ele pode ser o cara sério, como ele pode ser o cara debochado. Ele pode falar de música, como ele pode falar de política. Então esse é um cara que eu também acho que é imprescindível para a história da MTV. Cara, que honra, que privilégio ter você aqui no Catedrático. Que isso, eu te agradeço pela conversa, muito obrigado. Como que faz aí para as pessoas te localizarem? Você falou que tá na Chroma Key, né? Tava fazendo um negócio de procurando roteirista, né? Gente com projetos, enfim, vocês estão buscando coisas assim. Como que faz para encontrar o Zico nas redes sociais, na vida, por aí, para palestra, para aula? Nas enfim? redes sociais vocês não vão me encontrar.
Eu até tenho Tem um redes Instagram sociais. com 0 posts, cara. Eu falei, como assim? Um cara com tanta história. Se tem uma coisa que não me pegou, talvez tenha tido a sorte, foram as redes sociais. O Thunder me ligou uma vez. Zico, entrou um hacker na sua conta do Instagram, apagou tudo que você publicou. Eu fiquei pensando uns... Eu não publiquei nada. Thunder, eu nunca publiquei nada no Instagram. Ah, tá ok. Você não tirava foto, cara, assim, no... Na Bem, época não era da celular. MTV, a única, Era coisa analógica, na mas época da assim... MTV, já tinha o celular e tudo. Eu publiquei no Facebook, na época acho que nem tinha Instagram ainda. Na época em que a MTV estava acabando, eu publiquei os encontros que a gente chamou os VJs, todos os VJs que tinham passado, para cada um fazer o seu programa celebrativo, o My MTV. E aí eu publicava. Tirava foto com cada um deles no dia que eles iam lá gravar e eu publicava no Facebook. Acabou. Nunca mais fiz nada. Então, o jeito de me achar é me mandar um e-mail. Ou carta. Outro dia eu encontrei um cara também num festival, não sei o quê, um cara que nem é tão jovem assim. Falou, como é que eu faço para te seguir, não sei o quê. Cara, me manda um e-mail. O cara falou, e-mail não. Não tem como. .góes, zico.góes, é fácil de achar no Gmail. Legal, cara, é esse catedrático, cara. Que honra, que orgulho ter esse cara aqui nesse episódio. Se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu!